Boa noite. Vamos dar início a mais um culto nesta quarta-feira. E neste momento eu quero convidar a você a adorar e exaltar o Senhor juntamente conosco. Que neste momento você possa declarar: Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Que você peça neste momento para que a vontade do Senhor possa se cumprir em sua vida.
você possa se entregar completamente ao Senhor. Que através dessa oração você possa reconhecer que de fato não há outro Deus além do que a gente serve. Que através dessa oração você possa reconhecer a soberania do Senhor em sua vida. Lá em Efésios capítulo 1, dos versículos 21 ao 23 diz: muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Em outra versão diz que Cristo, ele reina sobre todos os governantes celestiais, autoridade, força e poder. Que nesse momento você possa adorar e exaltar ao único Deus que é digno de toda a nossa adoração. Ele nos formou, ele nos criou, para que possamos estar todos os dias exaltando o único que é digno de toda a nossa adoração. Que neste momento você declare que não há outro Deus além dele. Que neste momento você declare que ele é o único. E que neste momento você declare que somente ele é digno de ser adorado. Que somente ele é digno de ser exaltado. Que somente ele irá reinar em sua vida. Adore conosco neste momento. Não há outro Deus igual, não há outro como tu, és o desejado das nações, toda a criação adora a ti. Toda
Meus amados, eu quero aproveitar esse momento de oração, nesse instante, para que nós possamos fazer um grande motivo de gratidão a Deus. Talvez no seu coração você tenha alguma coisa especial pelo que agradecer ao Senhor. Algo que você gostaria de render graças a Deus por aquilo que você está atravessando, por aquilo que você está passando nesse momento. Alguma bênção que você recebeu, alguma resposta de oração que você obteve. E lá em Crônicas, 1 Crônicas, capítulo 16, nós vamos encontrar um salmo de Davi. Ele escreve assim: rendam graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E lá atrás, um pouco mais adiante, ele vai falar: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E então todo o povo exclamou: amém, louvado seja o Senhor. Que nesse instante você faça da mesma forma. Enquanto aqui estamos orando ao Senhor, lembre das coisas grandiosas que Deus tem feito em sua vida e agradeça ao Senhor. Vamos fazer esse momento, então, um momento de gratidão a Deus. Oremos. Bendito seja, Senhor, o teu nome. Nós exaltamos e bendizemos a Ti, ó Pai, em todo momento e em toda circunstância. De certo, ó Deus, a Tua mão poderosa tem estado sobre as nossas vidas e também tem nos abençoado grandiosamente, ó Pai. Motivo pelo qual ó, nós estamos aqui nesta oração para Lhe render louvores, para Lhe dar toda a nossa gratidão, ó Pai, por tudo o que o Senhor já fez, por aquilo que tem feito, por aquilo que ainda fará em nossa vida, Senhor. Nós adoramos a Ti e Te bendizemos. De certo, ó Deus, nossos amados irmãos têm recebido resposta pelas suas orações. Eu creio nisso, Pai. Então nós estamos aqui também para Lhe agradecer por ser um Deus que atende as nossas orações. Nós assim, ó Pai, nos inclinamos diante de Ti e adoramos ao Deus dos deuses, ao Senhor dos senhores, agora e sempre, ó Deus, em nossa vida. É claro, ó Deus, que há tantas outras coisas pelas quais nós clamamos a Ti. Pois, ó Pai, nós precisamos da Tua companhia, da Tua presença, da Tua orientação, do Teu consolo, da Tua direção em todos os momentos de nossa vida. E talvez agora, nesse momento, onde ainda agradecemos ao Senhor, possamos nós, ó Deus, também clamar a Ti. Por isso, ó Deus, nos prostramos diante de Ti e clamamos por nossas famílias, pelo nosso emprego, pela nossa vida, Senhor, pelos nossos parentes, por toda essa situação que estamos atravessando, ó Deus, e pedimos por Tua misericórdia. E pela Tua misericórdia, Senhor, atenda a nossa petição e nos ajude, ó Deus, a dar um passo a mais em direção ao Senhor. Seja, portanto, ó Deus, com o pedido de cada um de nós que fazemos agora, em nome de Jesus, para que ao final de tudo, ó Pai, o Senhor seja ainda mais engrandecido, o Senhor seja mais louvado ainda. E por isso nós nos alegramos antecipadamente em Tua presença, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor com o cântico número 62 do cantor cristão, Nome Precioso. Consolo, seja no lugar que for.
obrigada por termos, ó Pai, o privilégio de Te adorar e Te exaltar todos os dias. Muito obrigada pela Sua presença constante. Muito obrigada, ó Pai, porque o Senhor é o único Deus a qual devemos engrandecer, devemos toda a honra e toda a glória seja somente para Ti. O Senhor é o desejado das nações, nós temos sede e fome de Ti, que todos os dias, ó Pai, nós possamos correr em Sua direção, correr para os Seus braços, não nos importando com a situação, com o que há de vir, mas nos importando apenas que o Senhor é o nosso Pai, está nos esperando, está nos chamando. Que neste momento, ó Pai, o Senhor possa preparar os nossos corações, preparar os corações, ó Pai, de tantas pessoas que estão aqui neste momento nos assistindo para a Tua Palavra, e que neste momento, ó Pai, tantos que estão aqui possam sair daqui, ó Pai, não da mesma forma que estamos, ó Pai, mas sim que possamos sair daqui renovados e transformados pelo Teu Espírito Santo. Receba, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração, e que todos os dias possamos adorá-lo e exaltá-lo. Em nome de Jesus. Amém. Já faz algum tempo que nós temos falado aqui a respeito, às quartas-feiras, a respeito do ministério do apóstolo Paulo, e começamos a falar a respeito dele no livro na carta, sua carta à igreja aos Efésios, e hoje nós pretendemos finalizar esse assunto sobre o ministério do apóstolo Paulo, falando sobre a sua relação com a oração. E espero que Deus possa estar de uma forma muito abençoadora, nos orientando a orar da melhor forma. Para tanto, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 6. Nós vamos ler os versículos 18 a 20. Efésios, capítulo 6, os versos 18 a 20, será o texto para a mensagem desta noite. E assim diz a palavra do Senhor. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que, quando eu falar, seja-me dada a mensagem a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Uma das lições mais ensinadas pelo apóstolo Paulo às igrejas foi a respeito da oração. Por diversas vezes, em diversos lugares e para diversas igrejas, podemos vê-lo dirigir a vida das pessoas para um profundo relacionamento com Deus pela oração. A sua instrução enfatiza o quanto ele valorizava e cria no poder daquilo que a oração é capaz de realizar na vida de quem crê. E ele mesmo orava constantemente pelos irmãos da igreja em especial. De certo, esse é um ponto central e determinante em seu ministério, sua vida de oração. Quem sabe suas orações eram o motivo do seu tão grande sucesso como cristão, como evangelista, como missionário, como líder das igrejas daquela época. Isso me faz pensar que nós também devemos nos dedicar um tanto quanto, ou quanto mais, à vida de oração. Jesus fazia da oração uma prioridade em sua vida, e Paulo aqui está repetindo o mesmo comportamento do Senhor Jesus. Teria, de fato, a oração poder para mudar as situações em que nós nos encontramos envolvidos? Deveríamos levar esse assunto mais a sério em nossa vida cotidiana? Que lugar de importância tem a oração em sua vida? Tantas perguntas. E todas as respostas a essas perguntas
são encontradas quando nós mergulhamos e vivemos uma vida de oração. De certo, a oração faz e fará toda a diferença na vida do ser humano, na minha vida e na sua vida também. E quem dera todos nós possamos considerar hoje à noite mais a oração como um veículo pelo qual nós nos movimentamos em direção a Deus. Eu quero que todos nós possamos orar mais. A nossa oração há de conduzir a nossa vida à vitória e, sobretudo, nos fará entender a vontade de Deus para, especialmente, a nossa vida e para o nosso ministério nesse lugar. Nossa oração pode impactar a nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Eu creio que as orações de Paulo o ajudaram e o sustentaram cada dia a viver no seu ministério, a fazer aquilo que Deus o chamou para fazer. E ao orar, ele trazia Deus para junto de si e, consequentemente, também para tudo aquilo que ele fazia no seu cotidiano. De tal forma que tudo o que ele realizava, ele dependia da oração para realizar. Todo o seu trabalho era o resultado da sua oração, da oração dos seus amigos, da oração da sua igreja. E nós também devemos e precisamos orar. Na verdade, precisamos aprender a orar como Paulo orava. Estamos aqui diante das suas últimas palavras à igreja em Éfeso, o último capítulo da sua carta, e as suas palavras continuam enfatizando a importância da oração. Aquela igreja precisava aprender a orar. Assim, Paulo dizia a ela: orem no Espírito em todas as ocasiões. Talvez essa seja a frase principal da nossa mensagem hoje. Devemos orar no Espírito. Orar no Espírito é orar debaixo da orientação do Espírito Santo. É buscar a direção e a dependência através do Espírito de Deus que habita em nossos corações. Muitas vezes nós oramos dirigidos pelas nossas próprias vontades ou interesses e por aquilo que nós achamos ou julgamos ser o mais importante em determinado momento de nossa vida. De certo, orar assim é bom, mas orar pelo Espírito é melhor e mais eficaz. Quem ora no Espírito entende que nada se trata a respeito de si mesmo, mas sim de Deus. Foi esta a oração feita por Jesus em sua vida, pois por diversas vezes ele dizia: seja feita a tua vontade e não a minha. Então nós devemos fazer mais esse tipo de oração em nossas vidas. Alguns olham para essa expressão que Paulo está trazendo aqui na igreja, ou seja, orar no Espírito, e em alguns momentos estão entendendo-a de forma errada. Quero então deixar claro aqui o que orar no Espírito não é. Orar no Espírito não é ficar em espírito de oração. Nós fazemos isso como uma forma de nos concentrar mais, para orar melhor, para nos desviar de tudo aquilo que está em nosso redor. Ou também nós fazemos isso quando nós oramos silenciosamente, ou ainda quando alguém está orando e nós estamos acompanhando tal pessoa em sua oração. Mas ficar em espírito de oração não é a mesma coisa que orar no Espírito. Então, o que eu quero dizer sobre essa expressão que Paulo está ensinando à igreja em Éfeso e que nós precisamos aprender também? Devemos orar no Espírito
O texto diz, versículo 18, a primeira parte do versículo diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Uma oração pode ser apenas um rito religioso, ou, ao contrário, pode ser um momento transformador que Deus causa na vida de quem ora. Ela será apenas um rito religioso quando nós oramos apenas para cumprir alguma obrigação que nos foi imposta. Eu admiro muito a atitude e devoção dos muçulmanos em relação à oração. Eles oram publicamente na língua árabe, 5 vezes ao dia, em momentos específicos do dia. Pela manhã, pelo meio-dia, entre o meio-dia e o pôr do sol, logo após o pôr do sol e à noite. Eles oram em 5 posições diferentes. Primeiro em pé, depois curvados, então de joelhos, depois se prostram e enfim sentam e fazem a sua oração. E eles fazem assim porque seguem uma orientação dada pelo Alcorão, o seu livro sagrado. Cada oração que eles fazem é precedida também de um ritual de purificação onde eles devem se lavar com água, as mãos, o nariz, os braços até a altura do cotovelo, a sua face, a cabeça, as orelhas, os ouvidos e os pés. E não somente lavá-los, mas lavá-los de uma determinada maneira específica, para tão somente assim começarem as suas orações. O problema é que tais orações não passam de um ritual sem transformação. Pois saiba que, em alguns momentos, é assim que eu vejo muitos de nós orarmos também. Presos talvez a algum tipo de ritual, cumprindo uma determinada obrigação e no final das contas não causa qualquer efeito na vida de quem ora. Esse é o tipo da oração que pouco efeito tem. Mas a oração poderá ser um momento transformador quando gerar uma comunhão, uma relação profunda entre a pessoa que ora e o Deus Todo-Poderoso. Quando ela buscar a vontade de Deus, primeiramente. Quando se submeter a tudo aquilo que vier da parte de Deus para a sua vida. E aí, então, enquanto ela está orando, quem ora está também sendo transformado. Entramos na oração querendo mudar, às vezes, alguma situação da nossa vida, mas quem precisa ser mudado pela oração, na verdade, somos nós mesmos. É o que acontece quando alguém ora e ora no Espírito. Ninguém poderá ser a mesma pessoa, tal o impacto desta oração transformadora em nossas vidas. Eu penso que quando Abraão sacrificava seu filho Isaque a Deus, a sua oração transformou a forma como ele confiava em Deus. E por isso eu creio que Abraão jamais foi o mesmo depois desse episódio. Jacó, ao fugir do seu irmão Esaú, teve a vida transformada quando em um sonho, diz o texto, que ele viu o céu aberto diante dele. E por essa razão, meu amado, eu creio que Jacó jamais foi o mesmo depois disso. Moisés, depois de orar a Deus durante cada uma das pragas lançadas sobre o Egito, viu o poder do Senhor manifesto através das suas mãos. E por isso creio que Moisés jamais seria o mesmo depois dessa situação.
Isso aconteceu também com a vida de Sansão, ao usar o seu último fôlego de vida para infligir uma grande derrota aos inimigos de Deus. Aconteceu também com Ana, ao receber Samuel e dedicá-lo, seu filho, e dedicá-lo exclusivamente ao serviço do Senhor. E também aconteceu com Neemias, ao decidir reconstruir os muros de Jerusalém, sem os recursos que de fato ele julgava ser necessário. Também aconteceu com Daniel, quando desafiou com a sua própria vida as ordens dadas pelo rei e foi em direção à cova dos leões. Jonas passou por similar circunstância, quando no ventre daquele grande peixe suplicava por Deus, a Deus por sua vida. Esses e tantos outros oravam não somente com o seu entendimento, mas oravam no Espírito. Eles oravam pela causa de Deus e não pelas suas próprias causas. E é simples nós percebermos isso, meus amados. Pois quem ora no Espírito busca alcançar a vontade de Deus e não a sua própria vontade. Assim, então, o texto vai nos ajudar, ainda no versículo 18, a segunda parte, eu vou ler todo e vou enfatizar a segunda parte, dizendo que a oração no Espírito nos mostrará pelo que nós devemos orar. Diz o texto: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. E depois diz, tendo isso em mente, ou seja, tendo esta oração no Espírito na sua mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quem se coloca diante de Deus em oração precisaria, aliás, eu creio que precisará de um roteiro para orar. Eu tenho o meu roteiro pessoal de oração. E nesse roteiro eu escrevo ali o nome das pessoas que eu vou orar, os motivos das orações que tenho a apresentar a Deus, os motivos de gratidão ao Senhor, as necessidades pessoais que tenho para mim e para a minha família, mas também aquelas necessidades coletivas que tenho para o ministério e para a vida da igreja. É uma lista. E quando eu entro para o momento da minha oração, a maioria das vezes eu sigo à risca essa lista. E eu creio que é uma boa forma de nós podermos orar. Porém, eu creio que há uma forma melhor do que essa. É quando nós deixamos Deus nos dar a lista dele. Eu creio que naquele momento em que nós temos diante de nós a lista de Deus para nós orarmos, que Ele nos dirige, que Ele nos chama e nos lembra de orar por determinadas coisas, que Ele nos faz atentar para algumas pessoas e nos faz orar por elas. E Ele faz isso pelo Espírito que habita em nosso coração e por isso nós oramos no Espírito. Orar no Espírito é, portanto, deixar com que este Espírito, o Espírito Santo, guie as nossas palavras enquanto estamos orando. O texto fala para termos isto em mente, ou seja, que estejamos com este intuito de orar no Espírito em mente o tempo todo, especialmente quando vamos nos dedicar à oração. Assim, tendo isto em mente, conforme o texto nos dirige, devemos permanecer atentos e orar persistentemente por todos. Então, há duas coisas que eu gostaria de entender aqui com você. Primeiro, que nós precisamos orar no Espírito porque nós não sabemos orar direito. Então ele diz, estejam atentos e perseverem na oração. Esse é um direcionamento para a nossa oração, ou talvez até para a forma como nós estamos orando. Uma oração não pode ser somente uma lista pessoal. Ela deve gerar comunhão de quem ora com o Senhor.
e o veículo que vai nos levar à presença de Deus, quem vai nos guiar à presença de Deus é o Espírito Santo. Ninguém terá nenhuma preocupação, ninguém será sensível à necessidade de ninguém, ninguém orará o que deve orar, a não ser que o Espírito Santo coloque em nós aquilo que realmente precisamos orar. Por isso, estar atento no texto vem antes de perseverar na oração. Primeiro, preste atenção, para depois você orar. A nossa atenção precisa se voltar para aquilo que Deus quer em primeira instância. E através então da orientação, da direção do Espírito Santo, podemos aprender a orar como convém. Por isso, enquanto oramos, estamos também aprendendo a orar melhor. E segundo, quando nós oramos pelo Espírito, aliás, no Espírito, devemos buscar alcançar dois corações. Primeiro, sem dúvida, o coração de Deus. Mas eu creio também que precisamos alcançar o coração das pessoas. Ana estava orando para ter um filho. Ela estava impossibilitada de tê-lo por uma questão física. E ela pensava que, tendo um filho, ela poderia agradar a Deus com isso. Por isso ela orava. E o profeta Elias estava um pouco mais adiante e observava, dentre outras coisas, observava Ana a orar. Os lábios de Ana mexiam enquanto ela estava orando, mas ninguém conseguia ouvir as suas palavras naquele momento. Eli logo pensou que a mulher estava embriagada, pois estava balbuciando coisas que ele não estava entendendo. De certo, naquele momento, pelo menos, Eli ainda não havia alcançado o coração de Ana, algo que é comum a quem está de fora da oração. Toda vez que nós não estamos mergulhados na oração, seja nossa ou de alguém pelo qual nós acompanhamos, nós não estamos entendendo o que está acontecendo ali, assim como Eli não entendeu o que estava acontecendo ali. Mas enquanto Ana orava, o coração dela alcançou o coração de Deus. E somente depois disso foi que o profeta Eli, ao ouvir a sua explicação sobre os seus lábios que mexiam, ele entendeu o que acontecia naquele lugar. Finalmente, Eli entendeu o que a mulher estava falando e orou com ela. Ele diz: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Eu creio que naquele momento ele alcançou o coração de Ana, que antes sofria pela falta do filho, mas que foi confortado pela esperança desse filho vir, como de fato veio. Então eu vejo que Paulo está preocupado em nos ensinar também isso, em que nós, ao orarmos, possamos alcançar o coração de Deus, mas também alcançar o coração das pessoas. Além disso, a oração no Espírito nos mostrará por quem devemos orar e qual será o motivo da nossa oração, qual deve ser a nossa oração. O verso 19 vai dizer: orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho. Momentos antes, ele termina a frase do verso 18, dizendo que eles deveriam orar por todos os santos. E acrescenta, então, pedindo que ore por ele também. Quantas vezes eu sinto que há pessoas orando por mim e por minha família em determinadas situações. Naquele momento eu sou consolado, eu sou confortado, eu sou animado por ter alguém que ore pela minha vida e pela vida da minha família. Muitos de vocês têm feito isso, especialmente nos últimos dias. Algo semelhante acontecia
na igreja em Atos dos Apóstolos. Pedro, certa vez, estava preso. E o texto diz em Atos que mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. De certo, quem levou aquela igreja a orar? E a minha resposta é enfaticamente, o Espírito Santo, porque eles oravam no Espírito. Ele desperta em nós a preocupação por orar. Assim, a oração no Espírito nos mostra também por quem nós devemos estar orando. E eu creio que há pessoas precisando das nossas orações neste exato momento. E muitos de nós não sabemos disso, porque em muitos momentos não estamos orando no Espírito. Mas a oração no Espírito nos traz à mente cada necessidade das pessoas que Deus deseja que nós estejamos orando por elas. E não somente isso, mas também a oração no Espírito mostra que oração devemos fazer por ela. Paulo aqui está dizendo, orem por mim, e especialmente pela minha pregação, para que eu consiga revelar o mistério do Evangelho. Um grande desafio para Paulo, especialmente diante de um público que estava ali desejoso de ouvir a palavra de Deus. Então, o exercício da oração, ela passa a ser uma tarefa essencialmente, exclusivamente espiritual. É uma tarefa que acontece no campo espiritual. Aqui Paulo lhes fala desse motivo pelo qual eles deveriam orar. Suas pregações precisavam causar o impacto que Deus queria que causasse. E assim, então, o Evangelho pudesse ser entendido por todos. Certamente esta é uma oração que beneficia, em primeiro lugar, o reino de Deus. Os olhos daquelas pessoas estavam vendados. Os olhos espirituais das pessoas de hoje também encontram-se vendados. É preciso, então, orar para que Deus desvende os seus olhos. E o poder da oração é que fará essa tarefa. Mas para isso, nós precisamos compreender que devemos orar no Espírito. Entrar em terrenos onde se veja a real luta entre bem e mal, entre luz e trevas. E quem vencerá? Eu quero que a luz vença e certamente vencerá, mas eu oro urgentemente para que Deus o faça o quanto antes possível. Por isso oro pelas pessoas, mas quando oro no Espírito. Orar no Espírito assim passa a ser um desafio e tanto para mim e para você. Passa a ser um desafio tanto para a igreja como um todo. E por isso eu quero desafiar você a mudar a sua oração, orando no Espírito. Então, dirija a sua oração ao Senhor, esperando que Ele vá lhe dirigir aquilo pelo qual você precisa orar. Ao iniciar a sua oração, pergunte a Deus quais são os motivos que você deve apresentar diante dele em sua oração. Quais as necessidades que precisam ser colocadas diante de Deus. Deixe, portanto, Deus conversar com você um pouco. Quem sabe conversar neste exato momento, enquanto você está ouvindo esta mensagem. Em nossas orações, nós costumamos falar continuamente, mas fique em silêncio por um momento, fique em silêncio por um pouco, talvez em seu silêncio Deus fale e você consiga ouvir o que Ele espera de você. Um dos grandes motivos da oração, é para que haja um avivamento genuíno entre o povo de Deus.
Os cristãos precisam ser tocados, movidos, dirigidos, não pelas suas emoções ou desejos, mas pelo Espírito Santo. Precisam começar a agir pelo Espírito Santo. E isso começa, meu amado, em você. Começa com a sua vida. E somente depois chegará aos demais que estão ao seu redor. É um movimento que começa de dentro para fora. Ore por isso então, que você seja impactado pela oração que você fizer nesse momento, em nome do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Além disso, pergunte, quem precisa de uma oração nesse exato momento? É possível que, como falamos, alguém esteja carente de uma oração específica agora mesmo, nesse momento. Mas como iremos saber? Como iremos perceber? A não ser que o Espírito Santo nos revele, a não ser que nós oremos no Espírito. Creio que Ele pode trazer um nome exatamente agora à sua vida, à sua mente, ou pode trazer uma situação ao seu coração nesse exato momento. E se você sentir isso, não deixe para depois. Ore no Espírito neste exato momento. Uma última pergunta, talvez para você meditar, é: como Deus deseja transformar seus pensamentos, sua vida, através da oração no Espírito? Como falei, a grande mudança que precisa acontecer, a grande mudança que acontece quando nós oramos no Espírito, acontece em nossos corações e em nossos pensamentos. É na forma de nós interpretarmos a ação de Deus em nossas vidas. É a forma como encaramos o ensinamento que a palavra de Deus nos traz. Certamente queremos ver situações mudarem. Queremos ver o mover de Deus mudando circunstâncias, mudando pessoas. Mas creio que primeiro Deus deseja mudar e transformar o seu coração, o seu interior. Por essa razão, deixe o Senhor assumir as rédeas de sua vida de oração. Que a partir de agora mesmo, Ele esteja controlando a sua forma de orar, meu amado. Creio que Paulo obteve muito sucesso quando passou a agir desta forma. Deixe então que Deus lhe conduza ao altar da oração. Permita que Ele faça isso. Quando tentamos orar por nós mesmos, geralmente nós fracassamos nos resultados. Mas ao orar no Espírito, temos a convicção de que o Espírito pelo qual está nos motivando a orar, fará tudo aquilo que for necessário acontecer em nossa vida. Então eu e você, creio que teremos muito sucesso quando começarmos a orar no Espírito. E nós queremos orar agora no Espírito. Que Cristo possa ajudar você a não somente compreender a necessidade da oração, mas que ore com clareza, dirigido pelo Espírito Santo do Senhor. Oremos. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aqui estamos, ó Pai, dependentes de Ti, a respeito deste assunto que às vezes nos intriga, que às vezes nós não compreendemos, e que às vezes até desistimos de orar e de crer no poder da oração. Deus, eu creio que hoje o Senhor quer fazer algo diferente em nós. Eu creio, ó Pai, que Tu estás nos ensinando a orar. E creio mais, ó Deus. Eu creio que ao nos ensinar a orar, o Senhor começará a mudar o nosso próprio coração. Que nós possamos nos motivar na oração mais ainda, Senhor, mas na oração dirigida pelo Espírito. E queremos, ó Pai, receber toda a revelação do Senhor,
para saber por quem orar e por que orar. Então, Deus, revela-nos e nós abrimos as nossas mentes e corações para o Teu agir. Começa isso hoje, ó Deus, em todos esses nossos amados que fazem a mesma oração que eu nesse instante. E possa o Senhor alcançar a nossa alma, nosso viver, pelo poder da oração que fazemos nesse lugar, em nome de Jesus e pelo poder do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, ore por mim. Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam pro bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Nós queremos louvar a Deus por você ter estado conosco nesse culto e desafiar você a estar orando no Espírito, em nome de Jesus, por alguém que você entenda que necessite da sua oração, em nome de Jesus. Eu quero também agradecer a toda a igreja que esteve orando pelo meu sogro. Ele fez a operação hoje, já está no quarto.
provavelmente amanhã deve ganhar alta, e nós queremos então louvar ao Senhor, mas também agradecer a você que esteve orando pela vida do meu sogro. Assim, que Deus esteja abençoando você, lhe dando uma semana abençoada em sua presença, em nome de Jesus. Amém.